frustração com os relacionamentos, amizades, traições. Se você experimentou isso, com certeza que sim, essa é uma pregação que você precisa ouvir. Porque o tema da nossa pregação nessa noite é amigos traiçoeiros, cara de bonzinho, coração de serpente. Nós vamos fazer a leitura em 2 Samuel, capítulo 10. E eu vou fazer a leitura do Senhor e a palavra do Senhor diz assim: Depois disso, morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então, disse Davi: Usarei de bondade para com Hanum, filho de Narrás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi seus servos para consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor, Hanum: Pensas que por Davi desculpa, te haver mandado consoladores, estará honrando seu pai? Porventura, não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Hanum os servos de Davi, e lhe raspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé de Círios de Bet-Reob e dos Círios de Zobá, 1.000 homens do rei de Amaca e 12.000 de Tobi. E que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe, com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. E os filhos de Zobá e Reob, e os homens de Tobi e Maaca, estavam à parte do campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ela a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, e escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel, e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abissai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e faça o Senhor o que lhe bem parecer. Então avançou Joabe contra o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon, e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desembaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. E Hadadezer fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elã. Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Informado Davi, ajuntou todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que ali morreu. Vendo depois todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e os serviram, e temeram os sírios, de ainda socorrer os filhos de Amon. Amém. O tema da nossa pregação: amigos traiçoeiros, cara de bonzinho, coração de serpente. Muito bem. Vamos falar um pouco a respeito do contexto desse capítulo, porque ao ler esse texto parece, na primeira leitura, parece confuso, não é?
apesar de ser claro o texto, mas a gente não vê muitas conexões à primeira leitura. Mas quando entendemos o contexto, vai ficar nítido, claro como a luz que nós vemos. Muito bem, vamos voltar um pouquinho no contexto que nós temos falado, que desde o capítulo 7, onde Davi tem se proposto a edificar o templo do Senhor, ele está buscando uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. E Deus o abençoa grandemente e lhe faz promessas. E no capítulo 8, Davi começa a receber as promessas que Deus havia feito de um grande nome, e ele começa a conquistar nações à sua volta. E nos capítulos 9, 10 e 11, vão falar sobre um tema muito importante em relação à vida de um homem que anda com Deus e que ora. Vai falar a respeito, primeiro, relacionamentos que nós devemos ser fiel e manter, relacionamentos que a gente mantém por um tempo e outros relacionamentos que a gente não deve ter. Então, no capítulo 8, no capítulo 9, nós vimos Davi mantendo seu relacionamento com Jonatas, sobre a aliança, ou seja, ser fiel nesse relacionamento. No capítulo 10, nós vamos ver relacionamentos que permanecem por um tempo. E no capítulo 11, que nós vamos ver no próximo capítulo da série, relacionamentos que a gente nunca, mas nunca deve ter. Muito bem, vamos falar então um pouquinho do contexto, além dessa história do trajeto de Davi até aqui no capítulo 10 de Samuel, nós precisamos entender uma outra história que Davi tem passado e ele vai especificamente passar nesse capítulo. Muito bem, eu vou retornar um pouquinho na história de Davi, quando Davi começa a fugir de Saul. Então Deus tinha o abençoado grandemente, ele matou Sansão, se tornou chefe de 1000 guerreiros. Deus o prosperava, onde quer que ele fosse, ele vencia. E isso causou ciúmes a Saul, e Saul começa a persegui-lo. No que Saul é perseguido, ele foge, e ele pede para que seus pais vá para a terra de Moabe. E Moabe, historicamente, é inimigo de Israel. Então, possivelmente, uma das interpretações do porquê que os pais foram para Moabe, possivelmente, é que a ascendência da linhagem de Davi é moabita, porque Ruth casou, não é? O livro de Ruth era moabita, casou-se, então pode ser que seja uma possibilidade de por que os pais dele foram para lá. Então, um inimigo ajudou a Davi, ajudou a família de Davi. E a perseguição por Davi continuou. Chegou ao ponto de tanta intensidade que Davi recorreu aos filisteus, um dos maiores inimigos de Israel, e achou ali cobertura. E um dos filisteus concedeu a cidade de Ziglag para Davi. E ele ficou ali por um tempo, em Ziglag. Então, nós vemos que dois povos que são contrários ou inimigos do povo de Israel abençoou temporariamente a Davi. Primeiro com a família e depois com a cidade de Ziglag, dos inimigos ferrenhos de Israel. E há muitos motivos pelos quais um inimigo lhe oferece ajuda. E pode ter certeza que o inimigo nunca lhe oferece ajuda sem uma segunda intenção. Nunca. No caso dos moabitas, a gente não sabe, mas no caso dos filisteus, ficou muito claro que quando o filisteu viu Davi bater na porta dele pedindo ajuda, ele pensou consigo mesmo: ele foi aborrecido pelo seu servo, pelo seu rei, e agora ele me servirá para sempre, será meu servo para sempre. É isso que ele desejou para Davi. E ele sabia do potencial de Davi, e assim ele concedeu Ziglag para Davi. Mas a intenção não era benévola, apesar de parecer benévola, não foi benévola por detrás dos panos. Então, esses são os dois casos que acontecem primeiro com Moabe, depois com os filisteus. E nesse capítulo especificamente, nós vamos ver um terceiro povo que é inimigo de Israel, que também abençoou a Davi, que são os amonitas. E é o que nós vamos ver mais em detalhe nesse capítulo.
Mas pare e pense um pouquinho. No trajeto da história de Davi, Deus permitiu com que inimigos abençoassem a Davi momentaneamente. Por quê? Porque Deus usa reis, circunstâncias, corações para abençoar seus servos, mesmo que eles sejam inimigos do povo de Deus. E Davi, vendo a bondade dos seus inimigos, no caso de Ziglag, por exemplo, Davi falou assim, quando ele foi chamado para lutar contra o próprio rei Saul, Israel, ele se predispõe a lutar em prol dos filisteus, mostrando fidelidade e dizendo assim, bom, já que você tem me abençoado, eu vou te responder, vou ser fiel. Mas Deus não permitiu. Então, Davi já tinha um princípio muito claro no seu coração de fidelidade, que é o que nós vamos também abordar nesse capítulo 10. Mas Deus não permitiu que Davi entrasse nessa guerra contra Israel. E nós vemos que na história depois, esses mesmos povos que abençoaram a Davi, o seu relacionamento foi rompido, primeiramente com os moabitas, e Davi foi muito cruel com os moabitas, exterminando a maior parte dos moabitas. E não, a Bíblia não deixa claro, mas pode ser que em algum momento da história em que os moabitas ajudaram a Davi, e eles maltrataram seus pais ou chegaram a matar. E talvez seja por isso, é só uma hipótese, que Davi, quando conquistou Moabe e quebrou o vínculo, que ele tinha um certo vínculo com os moabitas por causa dos pais que moravam lá, pode ser que por esse motivo ele tenha sido tão feroz em derrotar os moabitas. E, posteriormente também, os filisteus, que o abençoou por um momento, quando Davi se torna rei, os filisteus se levantam contra Davi, e Davi, então, o mínimo do pouco que ele tinha de relacionamento com os filisteus por causa do rei que lhe concedeu o Ziglag, foi rompido, e ele conquistou completamente os filisteus. Então você percebe que na história de Davi, ele tem relacionamentos que Deus permite, circunstancial, em que ele é abençoado, mas que esses relacionamentos não devem perdurar. Por quê? Porque o inimigo, por mais que ele momentaneamente te abençoe, ele nunca deixará de ser o seu inimigo. Nunca. Então Deus permite isso circunstancialmente na vida de Davi e depois rompe com Moabe, rompe com os filisteus, Davi conquista ele e agora o último dos povos que abençoou Davi são os amonitas, que Davi nesse capítulo 10 vai romper também. Muito bem. Então, deixando claro esse contexto, né? Esse contexto. E veja só, uma coisa interessante. É importante falar isso. Que os moabitas e os amonitas, né, os filhos de Amon, são descendentes de Ló. E Ló era sobrinho de Abraão. E quer dizer, os moabitas e os amonitas são, de uma certa forma, parentes de Israel. E percebe que os parentes são aqueles que são um dos seus piores inimigos. Então você percebe que quando Jesus fala assim, olha, os inimigos serão da sua própria casa, né? E levantará pai contra filho, filho contra pai. É um reflexo da própria história de Israel, onde nós vemos que parentes que a gente tem por tem sangue, né, consanguíneo, ou tem algum laço afetivo por causa da família, que por um momento parece ser seu amigo, mas lá no fundo, em outra circunstância, se torna o seu inimigo. Muito bem, vamos então, dado esse contexto, vamos agora entrar especificamente em 2 Samuel, capítulo 10, e entender com claridade alguns outros detalhes que aplica para aqueles que precisam ter um esclarecimento a respeito do tipo de relacionamento que nós cultivamos. Nós temos muitas frustrações nos relacionamentos que a gente estabelece na vida. E quando a gente não tem vivência, a gente acha que as pessoas são boazinhas, principalmente quando elas nos ajudam. E aquilo nos comove e a gente quer responder positivamente quando a gente é abençoado por alguém, mas com o passar do tempo você vai ver
que você vai ter realmente muitos poucos amigos fiéis que você pode contar. E se for fiel realmente, ele haverá de ser um cristão. E nós vamos ver isso com mais detalhes aqui. Porque é difícil a gente viver sem se relacionar. E muitas vezes a gente confia demais nas pessoas e é onde a gente começa a ter as decepções, as frustrações ao percorrer da nossa história. E a Bíblia ensina isso de muitas formas, não somente a respeito da glória de Deus, a respeito da nossa própria incapacidade, mas a Bíblia ensina sobre questões particulares, que são os relacionamentos. E por que isso é importante da gente entrar nesse capítulo e entender isso? Porque quando você é um homem ou uma mulher de oração, você inevitavelmente vai ter um relacionamento com as pessoas que se identificam com você. Porque você tem valores do céu, você tem pensamentos do céu. E as pessoas que não têm os mesmos valores e os mesmos pensamentos vão romper com você. Porque não bate, não é o mesmo espírito, não tem como andar junto. E por outro lado, quando você começa a orar e ter uma vida de prioridade em buscar o Senhor, você vai ter que tomar decisões com quem que você vai se relacionar, quais são as pessoas que você tem que andar junto. Porque pessoas influenciam para o bem ou influenciam para o mal. E na Bíblia está cheio de exemplos disso. Por exemplo, Salomão, o homem que constrói, depois o sucessor de Davi, constrói o templo, faz uma bela oração, mas o seu coração foi corrompido por quê? Por causa das mulheres, ou seja, dos amigos que ele fez, e corrompeu o seu coração. Isso é importantíssimo, importantíssimo. E a Bíblia ensina os detalhes. Então, o que parece ser uma simples história de conquista e de morte e de traição, são lições profundas que a Bíblia traz para nós, para sabermos viver com sabedoria, com entendimento, né, nos relacionamentos que nós temos. Muito bem. Vamos continuar então na passagem aqui e ver como é que isso se aplica na prática para nós. É, o contexto do capítulo Samuel, nós vimos então. Vamos ler o primeiro versículo. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para Hanum, filho de Narás, seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi seus servos para consolar acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi, a terra dos filhos de Amon. Muito bem. Vamos ler só esses dois versículos e vou explicar aqui o que está acontecendo. O rei dos filhos de Amon morreu. E o nome dele, no versículo 2, chama em português Narás. Em inglês é Nahash. Em hebraico também, Nahash. Muito bem. Naás, morreu. E o seu filho, que chama Hanum, ficou em seu lugar. Quando Davi ouviu que Naás morreu, o que ele fez? Ele enviou servos para consolar, o que fala no versículo 2. Enviou para consolar a Hanum a respeito do seu pai. Por que Davi enviou os servos? Por quê? Nesse texto fala que Davi diz: usarei de bondade com Hanum, que é o filho de Naás, porque o seu pai usou de bondade para comigo. Ou seja, em algum momento da história da fuga de Davi, fugindo de Saul, além de Moabe e além dos filisteus, Naás ajudou Davi em alguma circunstância que a Bíblia não fala. E nós só sabemos que ele ajudou porque Davi está falando explicitamente nesse versículo, que Naás foi bondoso, ajudou Davi. Mas só fala isso, ok? Então é importante entender que Naás ajudou Davi. Ajudou Davi. E por isso, quando ele morre, ele manda servos para consolar o seu filho, ok? Muito bem, prestem muito bem atenção aqui. Vamos agora entender alguns detalhes que quando a gente lê em português, a gente passa por cima.
Muito bem, qual que é o significado do nome de Naás? Vocês não vão acreditar, mas o significado de Naás em hebraico significa serpente. Então, nós vemos que o nome das pessoas tinha uma simbologia muito forte, um significado muito forte, porque identificava o caráter, a bênção ou algum momento histórico. E o significado desse rei que morreu é serpente. Só para vocês entenderem um pouco, você fala assim: ah, Sérgio, o nome dele é serpente, mas ele ajudou a Davi, sim ou não? Sim, ajudou a Davi. Agora, pense comigo. No capítulo 11 de 1 Samuel, teve uma cidade que foi cercada pelos amonitas. E o rei dos amonitas naquele capítulo chama Naás. A gente não sabe se naquele capítulo o Naás é o mesmo daqui. Não sabe, provavelmente é. Mas quando ele cercou uma das cidades de Israel, que chamava Jabes-Gileade, ele cercou a cidade de Israel e o pessoal de Jabes-Gileade falou assim: olha, vamos fazer um tratado para que a gente sirva você. E aí ele mandou a resposta para Naás, filho de Amon. E Naás falou o seguinte: olha, o meu tratado é o seguinte, eu vou arrancar o olho direito de todos os homens de Jabes-Gileade. Então, essa é uma história para mostrar o caráter do filho de Amon, que chama Naás, que é rei, está tentando conquistar, e qual que é a intenção dele, é o te humilhar, além de conquistar, é de trazer uma humilhação ainda maior, arrancando os olhos direitos de todos os homens. Isso mostra o caráter, a intenção e o nível de maldade desse rei Naás, que também tem o nome de serpente, que possivelmente é o mesmo rei. A gente não pode afirmar. Mas isso mostra o tamanho da maldade dos filhos de Amon e desse rei Naás. E aqui, esse mesmo Naás, possivelmente o mesmo, usou de bondade para com Davi. Ora, aí a gente pode pensar, mas Sérgio, por que um rei, que pode ser que seja até irmão ou filho do outro Naás, mas que é uma serpente pelo nome, por que um rei poderia ajudar a Davi? Bem, existem muitos motivos. Talvez porque Davi estivesse fugindo de Saul, fosse um álibi para ele poder provocar a Saul, porque Saul estava reinando quando ele ajudou a Davi. E muitos outros interesses, como já mostrei a respeito do filisteu, que tinha o interesse de explorar Davi, de usar dos seus recursos em função própria e fazer de serva. Enfim, existem muitas, muitas formas do porquê as pessoas ajudam as outras. E o fato é que as pessoas, quando fazem alguma coisa para outra pessoa, elas sempre têm uma intenção secundária de se beneficiar. Nem que seja para dizer assim: eu te ajudei, e lança em rosto, e lança na cara, para tentar humilhar ou para se sentir melhor, porque existe uma maldade no coração das pessoas. E Naás expressa isso claramente. Então, por que Naás ajudou Davi? Com certeza, ele tinha uma segunda intenção de algum benefício. E ele foi benevolente a Davi. E Davi, no versículo 2, fala assim: olha, usarei de bondade, porque Naás foi bondoso comigo. E essa bondade é a palavra hesed, que nós vimos lá em hebraico, que é o mesmo hesed que nós vimos do capítulo 9, quando ele fala assim: usarei de bondade, ou de amor, ou de fidelidade para com Jonatas. É a mesma palavra em hebraico aqui que Davi está falando. Porque como é que Davi olha para a bondade que Naás está fazendo para ele? Ele considera que isso foi uma bondade, foi uma atitude de paz, de fidelidade para com ele. E ele vai retribuir de volta a Naás agora na sua morte. Então, o princípio do qual Davi olha para a situação é de acordo com os princípios que ele tem recebido de Deus. A fidelidade, o amor. A fidelidade e o amor andam sempre juntas, né? O que nós já vimos na última vez que eu preguei sobre o capítulo 9. Então, o Davi está olhando e falando: eu vou usar de fidelidade, porque ele me beneficiou e eu vou ser fiel a isso.
porque ele tem o coração com os princípios de Deus. Mas o homem ímpio não vê da mesma forma. Ele sempre vê com uma segunda intenção. Então é importante ver que muitas vezes, aplicando agora para nós, as pessoas nos abençoam, mas nunca sem uma expectativa de retorno. Porque o verdadeiro amor, a verdadeira fidelidade, que é um princípio do reino que Deus estabelece no nosso coração, é abençoar, é amar, é ser fiel, sem ter expectativa de ter um retorno. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Mas o ímpio nunca terá isso com relação a nós. Ele sempre terá uma expectativa de tirar algum proveito. E é aí que a gente, ao viver, ao decorrer da nossa vida, a gente vai vendo como que muitas situações que você pensava que a pessoa era sua amiga, que a pessoa estava ao seu lado e ela queria o seu bem, de repente, quando você menos espera, essa pessoa te decepciona, te frustra e te trai. E é por isso o tema da pregação. Cara de bonzinho, coração de serpente. Lá em Provérbios vai falar pessoas que, olha, cuidado com pessoas que têm palavras doces, mas no seu coração existe intenção de guerra. É isso que fala em Provérbios. E, infelizmente, muitas da noção disso que eu estou falando, as pessoas só vão experimentar na prática. Infelizmente, por mais que você fale, as pessoas falam, mas é meu amigo, mas é minha amiga, mas eu confio, ela já fez tanto por mim. Se a pessoa não for de Cristo e não tiver o amor de Cristo, e mesmo tendo, às vezes, o amor de Cristo, essa pessoa vai dar uma rasteira em você. Infelizmente. Infelizmente. Se ela é ímpia, isso aí você pode ter certeza. Certeza que você vai levar uma rasteira, você vai ser traído se a pessoa é ímpia. Se ela é crente, pode ser que não, mas muito possivelmente também. E essa é a realidade. Essa é a realidade. E é vendo isso que a gente aprende a lidar melhor com os relacionamentos que a gente tem, como que a gente estabelece, quais são os princípios que a gente estabelece, porque realmente essa é uma situação que, infelizmente, os jovens, por exemplo, só vão aprender com o tempo, porque os pais vão tentar prevenir, falar, olha, não se relacione com essa pessoa não. Porque os mais velhos têm mais experiência, já discernem, os mais jovens não. Infelizmente, eles só vão aprender quando eles são traídos, quando eles levam a pontada, né, a flechada da traição, e aí eles vão começar a aprender na prática, entender o que significa na prática as trevas e uma pessoa de dupla personalidade, que se mostra bonzinho, mas por trás é uma serpente, é venenoso. Muito bem, então, esse é o contexto aqui que nós temos visto do versículo 2, que Davi se propõe a ser bondoso e responder positivamente à bondade que ele recebeu de Naás. Muito bem, mas vamos voltar aqui e ver um detalhe muito importante. Olha só, como é que é o nome do filho de Naás? O seu nome é Hanum. Em hebraico, acredite ou não, esse nome significa o quê? Graça. Graça. Esse daqui, em hebraico, é um dos atributos que Deus se declara a si mesmo em Êxodo 34, versículo 6, quando ele fala, eu sou o Senhor, o Deus de misericórdia, o Deus de graça, tardio em irar, amor, que é o recede, e fiel, ametes. Ou seja, Hanum é um dos nomes que se remete ao atributo de Deus. Ou seja, a serpente tem um filho e coloca o nome dele de Graça. Não é uma coisa muito surpreendente? Aí você pode falar, poxa, então Naás não era tão ruim assim, né? Mas não é o que nós vamos ver como fruto do coração dos príncipes de Amon e do seu próprio filho. E uma das coisas que é muito importante e interessante de entender nos relacionamentos, e por isso que o tema é o amigo traiçoeiro, cara de bonzinho, porque as pessoas que são más,
elas não apresentam a sua maldade na sua cara ou no seu tratamento. Elas são totalmente artistas, elas interpretam personagens das quais elas não são, se apresentam como boazinha. Ora, e até o próprio pai da mentira, como fala lá no Novo Testamento, se apresenta como anjo de luz. Até o próprio Satanás, que é o próprio demônio em pessoa, que ele é o próprio demônio, ele não se apresenta com um chifre mostrando que ele é mau, não. Ele se apresenta como anjo de luz. E aí, meu querido, minha querida, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Como que você, vendo uma pessoa bondosa, uma pessoa com uma cara bondosa, com um nome bom, com uma aparência boa, como que você vai dizer que essa pessoa vai te trair? Você simplesmente fala, não, eu vou me casar com essa moça porque ela é muito boazinha. Ela vai na igreja, ela tem uma cara de boazinha. Ou então a moça, ai, mas ele vai na igreja, então, ai, ele é tão bonzinho. E aí eles casam. Aí as trevas se unem com a luz. Ou em amizades, ou em negócios. Ah, não, é meu amigo, eu confio nele. Aí começa a ter parceria de negócio, amizade mais próxima, ou casamento. E aí o que a Bíblia diz no Novo Testamento? Não entreis em julgo desigual. O que é o julgo desigual? É quando a luz se une com as trevas. Não dá certo. Não dá certo. Por quê? Porque a luz tem os princípios de Deus, os valores de Deus. E as trevas, que se pintou de luz, se fez de bonzinho, e ele é todo bonzinho, e ela é toda boazinha, e fala bonzinho e ajuda, mas o coração é trevas. O que vai acontecer? Essa bondade, um dia ou outro dia, não vai durar muito. Porque a essência da maldade vai vir para fora. E aquilo que parecia ser uma pessoa bondosa vai se transformar numa grande decepção, na traição, em roubar, em falar mal. Enfim, é aí que você pode ver muitas histórias em casamentos, em negócios, em amizades, pessoas que se mostraram boazinhas de Deus, ou éticas, ou de moral, e que de repente apunhalam pelas costas. Por quê? Porque você pode ter a cara de bonzinho, você pode tentar ser ético, mas se seu coração for trevas, se seu coração for uma serpente, esse veneno, mais cedo ou mais tarde, sairá para fora. Então, Hanun é exatamente isso, é a figura de uma pessoa que, nossa, meu Deus, eu conheci um homem muito gracioso, uma mulher muito graciosa, o nome dela e dele é Hanun, graça. Mas o coração é de serpente. Por que de serpente? Porque ele é filho de uma serpente. Filho de serpente, serpente é. Pode ter o nome de graça, mas é uma serpente. E como é que nós vamos ver isso? Muito bem. No versículo 2, Davi fala, olha, eu vou ser fiel à bondade que Naás fez, vou mandar os meus servos para consolar o filho dos Amons, de Amon. E aí, muito bem, versículo 3. Mas os príncipes do filho de Amon, ou seja, os conselheiros de Hanun, disseram a Hanun, Hanun, pensas que porque Davi mandou seus consoladores está honrando seu pai? O que ele está falando? Olha, é assim como que o ímpio olha para a bondade. O ímpio não olha a bondade como bondade, ele olha sempre segundo o seu próprio coração. Porque ele é traiçoeiro, porque ele é mau, ele vê a bondade como uma maldade. Por isso que no Novo Testamento vai dizer assim, o que é o puro, é, até a coisa que é pura é impuro para o impuro. Ou seja, o que é mal não consegue ver a coisa boa. Por quê? Porque ele projeta na bondade a sua maldade, ou seja, ele não vê coisa boa. Então é exatamente isso. Davi está sendo genuíno, fiel, mas por causa que eles eram mal, do reino da serpente vai ver como? Com maldade. E então eles fazem esse questionamento. Você pensa, Hanun, que Davi está te honrando? Aí vem a maldade e a malignidade. Porventura não te enviou ele, seus servos, para reconhecer a cidade, espiá-la e destruí-la? Ora, olha, veja só,
a maldade que o ímpio consegue projetar no outro. E quantos relacionamentos as pessoas falam de você uma coisa que não é verdade. Se você já teve alguns relacionamentos, você vai ver isso. Pessoas que chegam para você e falam, você é isso, isso, isso. Eu sei qual que é a sua intenção, você teve essa intenção. E você fala, meu Deus, eu nunca pensei isso. Eu nunca tive essa maldade. Por que que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas são trevas, são serpente. E elas projetam em você uma coisa que está no coração delas. É exatamente isso que esse versículo está falando. Então, portanto, já aqui uma dica muito clara para você que está me escutando. Quando você vê uma pessoa projetando em você uma coisa que não é verdadeira, se afaste imediatamente dessa pessoa, porque essa pessoa não é sua amiga. Amigos não te lança seta ou uma lança contra você. Quando Saul vira e lança uma lança contra Davi, isso mostrou claramente que ele não era amigo de Davi. Então as pessoas, por mais que elas sejam dissimuladas, elas dão sinais de quem realmente elas são. Quando pessoas começam a lançar lanças contra você, falar mal de você, você pode ter certeza que essa pessoa não é sua amiga. E aqui é o que está se mostrando com os príncipes e os filhos de Amon. Muito bem, versículo 4. Como é que Hanun interpretou? Hanun falou assim, bom, pegou o servo de Davi e raspou a metade da barba, rasgou a metade das suas vestes para ficar com as suas nádegas de fora para humilhar-os e despediu. Ou seja, imagine você, quantas vezes você foi tentar fazer o bem para uma pessoa e essa pessoa te retribuiu com o mal. Essa é a realidade. Os relacionamentos, onde realmente você vai descobrir quem são as pessoas, infelizmente, muito tarde, porque elas vão se revelar quem realmente elas são. Você está fazendo bem para elas e ela está te retornando o mal. É por isso que o cristão nunca, nunca, presta atenção, o cristão nunca deve retribuir o mal com o mal. É o que vai falar em Romanos. Mas o bem com o mal, a gente retribui sempre o bem. Seja difícil, é impossível. Nós só conseguimos fazer isso pela capacidade do Espírito Santo e da palavra. Porque muitas vezes o nosso desejo, quando uma pessoa vem com o mal para o nosso lado, a gente quer retribuir com o mal. Mas esse não é o seu espírito. Esse não é o meu espírito. Isso não é o espírito de Deus. Nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas devemos retribuir o mal sempre com o bem. Sempre. Por quê? Porque nós somos filhos da luz. Somos filhos da luz. Nunca retribuir o mal com o mal, mas sempre com o bem. E essa é a característica dos ímpios. Você está fazendo bem para ele e ele está te retribuindo mal. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Quantas situações você ainda vai experimentar isso e você vai conhecer realmente quem são as pessoas. Versículo 5, então, diz assim, que Davi mandou consolar os seus mensageiros até que eles se recuperem da vergonha. E quando Hanun viu que Davi havia visto o que ele fez, ele já se armou para lutar contra Davi. Davi não formou guerra contra Amon, mas Amon firmou guerra contra Davi. E ele foi lá e contratou 2 povos, aliás, 4 povos, né? 3 povos, são 2 de 2 cidades sírias, né? Bet-Reob e Zobá são sírios, e contratou o rei de Maaca e outra cidade de Tobi. No total, 33 mil homens, o exército, para lutar contra Davi. Então Davi mandou Joabe com seu exército. E Joabe foi com seu irmão Abissai, fizeram 2 frentes. E a mentalidade, olha só, a mentalidade de Joabe reflete também o seu rei. Ele falou, Abissai, se eu for mais fraco, você vem me ajudar. Se você for mais fraco, eu vou te ajudar. Você vê aí o contraste, né? Entre uma cooperação entre os seus soldados, seus comandantes,
que é a mentalidade do reino, cooperação, ajudar um ao outro, a unidade, que é o reflexo do rei, da mentalidade da fidelidade. E eles, o que que acontece? Eles vencem os sírios e eles vencem completamente. Quer dizer, tanto Abissai quanto o Joabe matam os seus inimigos. E aí, olha só o que que acontece de interessante. Depois que Joabe e Abissai matam os sírios, o que que aconteceu? É, os sírios fugiram diante de Israel, e aí os filhos de Amon voltaram para sua cidade, e Joabe voltou, acabou a guerra, né? Eles venceram ali a guerra, Joabe voltou, mas os sírios, vendo que tinham sido derrotados por Joabe, eles voltaram, se rearmaram e vieram com um exército ainda maior do que o primeiro. Veja só, isso é o que aconteceu com Jesus. Porque quando Amon chama os sírios para lutar, ele está pagando. Os sírios não está vindo de graça, certo? Ele não é amigo de Amon, ele está sendo pago. Então ele veio para lutar. Mas uma vez que eles perderam, eles se rearmaram e vieram lutar contra Davi sem nenhum, não tinha porquê. É o mesmo caso de Jesus, quando ele é apresentado a Pilatos, Pilatos manda Jesus para Herodes. E Pilatos e Herodes eram inimigos. Inimigos. Porém, por causa de Jesus, eles se tornaram amigos. Olha que interessante. Por causa de Jesus, ali fala, deixa bem claro no Novo Testamento que eles se fizeram amigos. Por quê? Porque todas as vezes que as pessoas são inimigas, mas têm um inimigo comum que é de Deus, elas se tornam amigas. E é o caso aqui dos sírios. Eles vão lá, se rearmam para poder atacar Davi. Por que que ele está fazendo isso? Porque ele está se fazendo amigo de Amon, que é o mesmo caso que aconteceu com Jesus. E você vê que as trevas podem brigar entre si, mas quando é em relação a um justo, elas se unem contra os justos. Pode haver desunião entre países, pode haver desunião e, e discórdia entre os ímpios das religiões. Mas quando é para se levantar contra os fiéis, os cristãos de verdade da Igreja de Cristo, você pode ter certeza que reinos e religiões se levantarão contra os cristãos. E esse é o sinal do final dos tempos. Mas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus por isso. Porque nem a morte, nem principados, nem reino, nem o do presente do porvir nos separará do amor de Cristo. Glória a Deus, a nossa vitória é certa. É por isso que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Muito bem. Foi lá e Davi matou e destruiu os sírios e eles se tornaram servos de Davi. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. A aplicação dessa mensagem que nós deixamos aqui um pouquinho essa passagem para ver como que Davi está no momento em que ele está sendo fiel no capítulo anterior com Jonatas, mas nesse momento ele vai quebrar o seu último vínculo com o último inimigo do povo de Deus, que são os amonitas. Ele já tinha quebrado com os moabitas, quebrou o vínculo com os filisteus e agora quebrou o vínculo com os moabitas, os amonitas, porque luz não anda com trevas. Deus pode usar até momentaneamente os inimigos, pessoas ímpias, para te abençoarem, mas o servo de Deus, que tem uma vida de oração, ele vai andar na presença de Deus, os seus vínculos não vai ser com os ímpios. Quem é luz anda com as pessoas da luz, não anda com trevas. Não entre em julgo desigual. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. São duas aplicações que eu quero fazer aqui. A primeira é para quem não conhece a Cristo. E é a seguinte aplicação. Você tenta passar, ser bonzinho, você se faz eticamente o bem, faz a bondade, mas essa passagem mostra claramente que você não faz nada sem uma segunda intenção. Por quê? Porque você é uma serpente. Você pode ter cara de graça, cara de bondoso,
mas seu coração tem o veneno da mentira do inferno. E você se engana a si mesmo, pensando que você fazendo boas coisas, você vai ser aceito por Deus, você vai ser aceito na igreja e você vai conquistar as pessoas, mas a sua intenção é maligna. As pessoas vão conhecer você. E pior, quando você chegar no tribunal de Cristo pensando que fazendo boas obras, Deus vai virar para você e falar assim: apartai-vos de mim que não vos conheço. Não é obras, não é bondade que vai conquistar a Deus, não são obras. Então o meu chamado para você, se arrependa do seu pecado. Porque quando você trai as pessoas, você diz assim: eu tive que fazer isso, e você se justifica das suas traições. Você é mau, você precisa se arrepender. Por cristão, você não é serpente. Sua natureza não é das trevas. Haja conforme a sua identidade, mesmo que você tenha que perder. Como diz em Salmos 15, jura à custa da sua perda. Você entrou no negócio, você colocou seu nome, colocou sua palavra, e você, para romper com aquele vínculo, você tem que perder. Perca, mas seja fiel. Não traia as pessoas, porque isso não é característica do servo de Deus. Não rebata o mal com o mal. Sempre seja bondoso. As pessoas estão te ferindo, não fale mal. Não retribua o mal com o mal. Seja bom, porque essa é a sua natureza. E a outra aplicação, saiba com quem você anda. Você tem que andar com pessoas fiéis a Deus, que têm o temor de Deus. Seja fiel a essas pessoas. Deus pode usar pessoas circunstancialmente para te abençoar, mas não se vincule a elas. Se são filhas das trevas, não podem ser seus amigos íntimos. Não pode ser seu confidente. Não pode. E os relacionamentos que a gente vai ver no próximo capítulo, das quais você não pode entrar em hipótese alguma. Que é o que nós vamos ver na próxima série. Vamos orar? Me faz ouvir da tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando o meu viver. Do alto céus, da imensidão, do trono do Senhor, me fazes contemplar a ti, tua glória e salvação. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua voz, como água é, que vem pra transbordar, trovões que vêm pra estremecer minha alma com poder. No deserto ribeiros faz, o vaso tu quebrantas, o abatido tu levantas. Tu és Senhor. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua palavra, como fogo é, purifica o coração. Martelo que esmiuça a rocha do meu ser. Fonte viva a todo que buscar, alimenta o faminto, sacia o sedento. Tu és Senhor. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala,